Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar um pouquinho sobre despesas fixas, gastos fixos, porém, num olhar da educação financeira. Gostaria que você pensasse e até categorizasse se você tem algum gasto, alguma despesa que você entende que seja fixa. Isso mesmo. Já parou para pensar? O que acontece? Não sei se vocês sabem, hoje eu ministro aula na graduação e na pós-graduação, e algumas dessas aulas surgem alguns temas bem bacana e interessante que a gente acaba discutindo sobre aquela temática. E um desses temas que surgiu essa semana foi sobre despesas fixas. Principalmente que quando a gente tem essas contas fixas, despesas fixas, pode ser o nome que você queira atribuir, a gente não consegue mudar, porque elas são fixas, porque elas acontecem todos os meses. E aí, quando a gente trata na nossa mente e, consequentemente, no dia a dia, que gastos fixos, despesas fixas que nós temos e que a gente não consegue fazer nada, a gente já começa a entender que, de fato, não dá para fazer nada. Então, quando a gente pensa em gastos fixos, muitas pessoas correlacionam aluguel, prestações, principalmente de financiamento de casa, carro, relaciona às vezes a conta de água, luz, telefone. Então, são gastos que todos os meses eles acontecem. Só que se a gente for parar para pensar no detalhe, boa parte desses gastos que nós definimos como despesas fixas, elas não são fixas. Porque, por exemplo, a água, todos os meses vem igualzinho, a luz, todos os meses vem igualzinho. Então, o que a gente começa a entender? Quando a gente está estudando sobre educação financeira, o foco da educação financeira é 100% comportamento. É mudança de hábitos, de atitudes. E se a gente já coloca que temos contas fixas, gastos fixos, então a gente está falando que eu não posso mudar o meu comportamento, o meu hábito, e que eu tenho que aceitar as coisas como elas são. Assim sendo, eu quero trazer para vocês uma analogia de que, pensando em educação financeira, a gente mudar algumas palavras. Você pode pensar, Cíntia, não vai mudar nada. Muda. Então, comece a trocar, ao invés de dizer que você tem despesas fixas, gastos fixos, coloque que você tenha gastos recorrentes. Isso mesmo, recorrente, que acontece sempre, que acontece todos os meses. Essa terminologia despesa fixa, a gente acaba trazendo um pouco dos conceitos de contabilidade. Então, eu, como graduada em ciências contábeis, como ex-auditora do universo contábil e também atuante na área da controladoria, essa terminologia ela é muito interessante para esse viés da área contábil. Nós, pessoa física, que dependemos totalmente do nosso comportamento, ela acaba não encaixando perfeitamente. Então, quando a gente fala que temos despesas recorrentes, a gente consegue entender que todos os meses eu vou ter aquele tipo de gasto, mas que eu posso modificar, eu posso transformar. E aí a gente pensa, Cíntia, eu consigo mudar os meus gastos que eu entendo que são fixos? Sim, vamos pensar um pouquinho? Financiamento imobiliário. Existem algumas alternativas para que eu modifique o seu valor. Primeira delas, que a gente viu muito ao longo deste ano por conta da redução da taxa básica de juros. Eu consigo fazer portabilidade, ou seja, eu transfiro de uma instituição para outra com
foco em diminuir a taxa de juros e, consequentemente, diminuir o valor da minha prestação. Segundo ponto, eu posso negociar esse financiamento junto àquela instituição e diminuir essas taxas. Terceiro, eu posso pausar essas prestações, ficar alguns meses sem pagar. Eu posso, inclusive, se eu não consigo arcar com aquela prestação, por exemplo, vender o meu imóvel, quitar esse compromisso e ainda ficar com recurso. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês não é fixo, é mutável. E tudo vai estar passando pelo filtro daquilo que é mais importante, daquilo que cabe no meu orçamento, daquilo que verdadeiramente eu quero. Vamos para outro exemplo, conta de água e luz. Vem lá uma tarifa, todos os meses eu uso. Existe a possibilidade de eu mudar? Existe. Então, mesmo eu sendo recorrente, eu posso desligar a luz, eu posso observar como eu estou me comportando com aqueles itens que fazem com que aumente o meu consumo. E com isso eu já sentir na próxima cobrança uma diminuição. Sentir aqueles planos de assinatura. Também posso mudar. Eu pago todos os meses um valor lá da internet. Eu posso olhar o que tem de ofertas naquele momento, inclusive eu fiz isso, eu estava pagando um valor para uma internet menor. Eu troquei por uma oferta em que a internet era melhor e eu pagar menos. Então, eu tenho só o quê? Ficar atento. Então, a todo momento, eu consigo, sim, mudar, inclusive, aquilo que eu entendo como fixo. E a partir do momento que eu traduzo essa mensagem de que, na verdade, o que eu tenho são gastos recorrentes e não fixos, porque quando eu falo fixo, eu não mudo. Quando eu falo recorrente, eu começo a produzir essas mudanças. Eu começo a ampliar e buscar estratégias para que, de fato, aquilo que for mais importante para mim, para a minha família, na minha vida, eu priorize e comece a olhar não somente aqueles gastos variáveis, mas também aqueles gastos que acontecem todos os meses e buscar possibilidades que muitas das vezes eu não enxergue. E com isso eu consiga economizar, até ganhar mais e direcionar essa economia para os meus sonhos, meus desejos, meus projetos, que são extremamente importantes e que muitas das vezes eu não estou enxergando. Perfeito? Então, dentro do viés da educação financeira, comece a transformar as suas despesas fixas em despesas, gastos recorrentes e busque alternativas, opções. Cuidado para que você não coloque algo como líquido e certo e não possa modificar nada. Tudo é possível, sim, modificar. Estamos em constante evolução, estamos em constante modificações, a vida não é estável e a gente pode, sim, buscar sempre melhores alternativas. Não se prenda, se solte e busque aquilo que é mais importante para você, perfeito? Beijo e até o próximo vídeo. Curta, se inscreva, deixe o seu comentário se essa mensagem, essa informação já ligou alguma chavinha aí, ou não, Cíntia, tanto faz e tá tudo bem, é isso mesmo. É importante que a gente aproveita dessas discussões para ampliar os leques de possibilidades. Tchau, tchau!